Bom, agora que a gente entende um pouco mais de como fazer essa análise, eu acho que é importante destacar de que não existe apenas uma única abordagem para realizar essa organização de ideias. Ela vai depender muito do seu projeto, da sua estrutura e das informações que você coletou. Porém, a partir dessa análise, dessa identificação dos principais macrotemas ou vetores de mudança ou drivers de mudança, identificando esses macrotemas relevantes, a gente tem insumos suficientes para a gente, de fato, construir os nossos cenários. Mas antes disso, é importante entender o que são cenários. E, na verdade, não existe uma única definição, digamos, sobre a construção desse cenário, sobre o que são esses cenários prospectivos. Porém, uma definição mais genérica, digamos assim, cenários, eles são narrativas que apresentam potenciais direções de futuros, simulando caminhos possíveis para que possamos orientar políticas, planos e ações estratégicas para a gente poder identificar não apenas qual caminho nós gostaríamos de desenvolver, mas também quais são os caminhos que nós gostaríamos de evitar. Ou seja, quando nós construímos cenários, não é necessariamente a nossa estratégia final. Os cenários eles servem para identificar potenciais caminhos e direções, mas a partir desses cenários eu posso construir a minha própria estratégia. Não necessariamente a minha estratégia ela é um dos cenários, ela pode inclusive ser uma combinação de fatores que a gente mapeou nesses caminhos. E a partir disso, eu desenvolvo a minha própria estratégia. Esse conceito de construção de cenários para identificar esses caminhos possíveis, ele surgiu de maneira mais consolidada e científica, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, onde principalmente os Estados Unidos e a União Soviética estavam nesse momento de tensão política e militar. Então os Estados Unidos, o governo americano acabou investindo justamente em uma organização, instituindo, formando a Rand Corporation, que inclusive existe até hoje, que pudesse de fato consolidar e reunir cientistas, políticos, estrategistas militares para poder identificar potenciais cenários e, inclusive, identificando esse contexto de potencial conflito armamentício entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ou seja, o objetivo do governo era, de fato, identificar quais são caminhos possíveis que levariam a existir esse conflito e como é que nós poderíamos tanto nos preparar melhor, mas também mitigar esses potenciais caminhos. A Rand Corporation ela se tornou famosa desenvolvendo uma série de ferramentas, estudos prospectivos e análise sobre essas determinadas estratégias de futuros. Um desses estudos, desenvolvido por Herman Kahn junto com Anthony Weiner e sua equipe de pesquisadores e estrategistas, era justamente esse estudo chamado O Ano 2000, um framework para especulações sobre os próximos 33 anos. E esse trabalho teve como proposta desenvolver estratégias com o objetivo de poder antecipar padrões sociais, projetar novas instituições e também propor programas alternativos para os Estados Unidos. Novamente, nesse início, nesse movimento ainda de maneira estratégica, o objetivo principal do governo era se preparar melhor para determinados contextos de futuro, entendendo quais são os cenários, quais são esses caminhos possíveis de serem desenvolvidos ou também de serem evitados. Dentro dessas ferramentas e processos desenvolvidos pela Rand Corporation, um desses métodos é o método Delphi, conhecido e ainda utilizado hoje em dia, que basicamente teve como conceito principal conseguir construir visões convergentes trazendo grandes especialistas a nível global. Isso estamos falando aqui no momento da Guerra Fria, onde não existiam todas as ferramentas tecnológicas e acessos que nós temos hoje em dia. Então a abordagem construída nesse método Delphi, novamente para conseguir reunir e agregar as visões de vários especialistas de várias localidades do mundo, era estruturada nessa abordagem com esses passos, onde inicialmente nós iríamos definir o tema que nós gostaríamos de explorar, gostaríamos de entender sobre o futuro. A partir desse tema definido, que iria nortear a pesquisa, existiria uma pessoa facilitadora, pesquisadora em muitos casos, que iria elaborar o questionário dessa determinada pesquisa. Ou seja, quais são perguntas, questões que nós gostaríamos de explorar e compartilhar com esses especialistas.
A partir disso, essa pessoa facilitadora iria selecionar um conjunto de grandes especialistas que pudessem, de fato, compartilhar as suas visões sobre aquele determinado tema. Identificando esses especialistas, essa pessoa facilitadora iria enviar essa pesquisa, esse questionário, para que os especialistas, de maneira individual, pudessem responder e, em seguida, iriam encaminhar de volta para a pessoa facilitadora. Em seguida, essa pessoa facilitadora iria compilar todas as informações das pesquisas, revisar e poder encaminhar novamente para esses especialistas para que eles pudessem trazer feedbacks e potenciais refinamentos sobre essa visão construída a partir desse olhar e dessa coleta de informações. A partir disso, existiria esse processo de interação e trocas, onde os especialistas iriam refinar, iriam devolver as informações para a pessoa facilitadora e iria existir esse ciclo de interações e refinamentos até que, de fato, os especialistas e a pessoa facilitadora se sentissem confortáveis com a visão consolidada estratégica. E a partir disso, a pessoa facilitadora iria desenvolver, iria documentar todo esse processo e o conjunto de informações para que, de fato, isso pudesse ser compartilhado com os atores e agentes relevantes para esse determinado tema. Novamente, hoje em dia, essa abordagem ela aparenta ser bastante simples, né? Afinal, nós podemos criar um formulário, fazer um questionário virtual e alcançar milhares de pessoas em todo o mundo e de maneira rápida, né? Quase que em tempo real. Porém, novamente, aqui nós estamos falando de um momento extremamente conflituoso após a Segunda Guerra Mundial e ainda assim um governo nesse clima de tensão entre essa polaridade e ainda assim existiria essa abordagem para conseguir coletar as visões de especialistas em diferentes partes do mundo. Ou seja, seria um processo mais lento, muito mais manual e com várias barreiras. E naturalmente hoje em dia, inclusive, já existem ferramentas digitais que trazem todo esse processo Delphi, porém de maneira mais ágil, né, conectando com vários especialistas de vários temas. Então essa é uma das abordagens que a Rand Corporation se consolidou dentre várias outras ferramentas e processos. E nesse sentido, o Arighman Khan, uma dessas lideranças estratégicas dentro da Rand Corporation, ele traz de que projetar uma imagem persuasiva de um futuro desejável e prático, ela é extremamente importante para elevar a moral, para o dinamismo e para o consenso, e em geral, para ajudar as rodas da sociedade a girar suavemente. A partir desse entendimento, também dessa análise cronológica, a gente vai apresentar aqui em seguida alguns tipos de construção de ferramentas de cenários de futuros. Novamente, não são apenas essas, na verdade existem uma grande diversidade de ferramentas de construção de cenários, inclusive várias delas adequações e adaptações de outras ferramentas. Naturalmente, dependendo do contexto em que você está desenvolvendo o seu processo, você também pode olhar outras ferramentas ou até mesmo adequar as que nós vamos apresentar a seguir.